Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luiz Brandão, criador aqui do SBU Academy. E hoje é a nossa aula número 1. É a primeira aula gravada aqui ao vivo. Não importa o dia, o ano que nós gravamos, esse conteúdo sim é muito importante para você. E a aula de hoje não poderia ser outra. É começar do zero. Eu digo muito que quando você pega o avião, quando eu peguei o avião do Brasil e cheguei aqui em Miami, eu comecei uma vida do zero. Quando eu falo começar uma vida do zero, não é apagar tudo, deixar tudo para trás, mas é estar pronto para algo novo. E mudar de país, sim, é algo novo. Eu digo que os primeiros meses aqui na América são muito intensos. Eu vou fazer 3 anos aqui nos Estados Unidos e continuo aprendendo muito. Porém, nada se compara aos primeiros meses aqui nos Estados Unidos. E acredito que não é só para quem vem para cá, para qualquer lugar do mundo. Eu digo que a mudança de uma cidade, de uma região, de um estado para o outro, aí dentro do Brasil, tem um planejamento, mas nós estamos adaptados à cultura, ao idioma, e a gente vai chegando e vai se ajustando. Quando a gente muda de país, tem diversas mudanças. Tem aí o idioma, e sim, é muito importante o inglês para quem está chegando nos Estados Unidos. Tem a cultura, o americano é sim diferente do brasileiro. Tem a culinária, a gastronomia é diferente. Anyway, são muitas mudanças. E eu anotei aqui 6 pontos para essa nossa aula para nós refletirmos juntos, pensarmos juntos, tá? Então, a primeira coisa é renunciar. O que eu quero dizer renunciar? É você entender que você saiu do seu país. Você, no seu planejamento, você sabe que é importante dar esse passo. E a mudança leva a isso. Então, eu não quero dizer que quem mora aqui abandona o Brasil, deixa o Brasil para trás, torce contra o Brasil. Algumas pessoas até pensam nisso, e não é. A gente continua amando o Brasil, a gente respeita o Brasil, ajuda o Brasil, mas a gente tem que deixar o país para trás. A gente está no novo país, a gente tem que caminhar conforme os Estados Unidos, que é muito diferente. E se a gente ficar preso ao Brasil, a gente não vai conseguir se desenvolver aqui. Então, a família é uma decisão, né? Eu moro aqui com a minha família, com a minha esposa, 2 filhos, e eu tenho um filho mais velho no Brasil. E quando eu tomei essa decisão, eu sabia que eu ia sofrer, que eu ia sentir falta do meu filho. Aí, os meus pais, os meus irmãos, meu sogro, minha sogra, meus amigos. Quando eu decidi vir, eu tive esse cálculo. Eu sabia que quando eu quisesse estar próximo, eu não ia poder, devido à distância. No caso, nas férias, não é sempre que o meu filho pode vir, porque ele também tem as férias dele com a mãe dele. Então, tudo isso tem que ser planejado. Porque se você não planejar, se você não tiver ciência disso, depois que você estiver aqui, o seu sofrimento vai ser maior ainda. E quantas pessoas estão aqui nos Estados Unidos e não encontram os familiares há 3, 5, 10 anos ou mais? Isso é uma grande realidade e é até triste de ver. Eu digo que eu tenho a grata satisfação de ter esse acesso à minha família durante algumas vezes ao ano, e isso conforta muito. Mas tem que estar preparado. Família, amigo, estilo de vida. O estilo de vida na América é diferente do estilo de vida no Brasil. O classe média americano é diferente do classe média brasileiro. Aqui nós temos muito acesso a produtos, né? Porém, nós temos pouco acesso à mão de obra, porque a mão de obra custa muito caro. Então, é bem normal um classe média alta no Brasil, ter uma empregada doméstica. Eu tive na minha casa. Aqui nos Estados Unidos eu não tenho. Eu dou graças a Deus, quando a dona Maria vem limpar aqui, nós pagando a diária dela para fazer o serviço dela. E uma coisa muito interessante, que
apesar de toda a educação, isso, aquilo, nos Estados Unidos é de igual para igual. Nós respeitamos muito a Dona Maria, que faz a limpeza da casa, porque ela é uma trabalhadora. E todo mundo aqui nos Estados Unidos que trabalha tem acesso, é digno, é até difícil de falar isso. Mas aqui há uma igualdade maior. Isso a gente até brinca que é algo que o capitalismo proporciona. Então, se você trabalha aqui nos Estados Unidos, você é muito bem respeitado por todas as pessoas. Não existe essa diferença grotesca. Outra coisa é clima. Existem locais nos Estados Unidos que o clima é muito importante para a sua tomada de decisão. Então, eu venho de uma região, da região norte do Brasil, eu venho de Manaus, e lá é muito quente, é mais quente até do que aqui na Flórida. E existem amazonenses morando no norte dos Estados Unidos. E é uma região muito fria. Agora está negativo lá. Então você tem que se preparar. Será que você está pronto? Mentalmente, principalmente, que por 3, 4 meses do ano você vai estar num clima frio, provavelmente vai ter neve, o trabalho no clima no inverno é diferente. Se você trabalha com a construção civil, no inverno é diferente, são outros tipos de trabalho. Será que você está pronto para isso? Então é muito importante você entender essas mudanças. E no início do planejamento, nesse início de tudo, é muito importante nós mudarmos a nossa mente. A comunidade é um ponto muito importante. Nós, brasileiros, de modo geral, nós somos muito religiosos, né? Católicos, evangélicos, independente da crença, nós convivemos muito em comunidade. E ao chegar nos Estados Unidos é um pouco diferente. O americano ele é mais individualista. E aí vem a importância de estar próximo de uma comunidade brasileira, de uma boa comunidade brasileira, onde eu digo, já fui para a missa em espanhol, já fui para a missa em inglês, mas a missa em português ela é mais impactante para mim. Chegar na comunidade e ser aceito por pessoas, por brasileiros, que a gente pode trocar informações, cantar aquela música da infância. Para você que está no Brasil, pode parecer besteira isso que eu estou falando. Mas para a gente que mora aqui, no dia a dia, nesse movimento isolado que é o imigrante, ter esses momentos e você ser aceito na comunidade, você estar próximo de boas pessoas, é muito importante sim. E aí, ao final desse tópico, eu tenho uma grande dica. Então, a primeira dica de hoje é: mantenha-se próximo de quem você ama. Então, hoje, graças a Deus, nós temos tecnologia para isso. Nós temos WhatsApp, Instagram, Facebook, Zoom, Skype, onde você pode se comunicar com a sua família. Isso ajuda muito. Imagina há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, onde só se correspondia por cartas. Era muito mais difícil. Hoje você consegue acompanhar o desenvolvimento dos seus familiares, dos seus sobrinhos, das pessoas mais novas, principalmente, através das redes sociais, através de um WhatsApp da vida, que você consegue fazer ligação por vídeo, que é muito bacana, e você se mantém próximo. Isso é muito bom, isso é muito importante. Por mais que você não tenha condições de estar a todo momento próximo, indo para o Brasil, ou a sua família vindo para os Estados Unidos, esse contato é muito importante. Mas parece algo muito besta o que eu estou falando, né? Pô, Brandão, é claro que eu vou cuidar da minha família, é claro que eu vou cuidar de quem eu amo. Mas vamos lá. Existe um ponto aqui muito importante. Aqui na América, nós dizemos que é o país da oportunidade. De fato, tem muitas oportunidades e é um país incrível. Porém, aqui a hora vale muito. O que acontece conosco? Independente da classe aqui, nós trabalhamos muito. Nós vivemos muito em prol do trabalho e em prol da família. E quando você trabalha muito, eu tiro por mim, eu trabalho aqui 14, 16 horas por dia. E aí o que acontece? No momento
em que eu quero descansar, eu estou ali com a minha família, eu quero relaxar para o meu próximo dia de trabalho. E aí, no começo, você ainda sente muita saudade da sua família, você vai compartilhar com seus familiares como está sendo essa mudança, eles se preocupam com isso, é algo bem natural. Com o passar do tempo, não é tão natural assim. Então, você precisa, sim, se policiar, tá? A vida não é só trabalho, a gente fala muito aqui na América de parar e buscar o equilíbrio entre família e trabalho. Isso é muito importante. Outra coisa, a segunda etapa aqui, né, nessa parte de começar do zero, de fato veja a mudança como uma coisa boa. Porque quando a pessoa chega aqui nos Estados Unidos e vê tudo que é novo, tudo que é diferente como algo negativo, isso dificulta muito a vida da pessoa, tá? Então eu vou contar uma história aqui que como foi que o meu filho, eu tenho um filho hoje de 10 anos aqui, super adaptado, fala inglês nativo, perfeito, lindo. Minha meta de vida é falar o inglês do meu filho Pedro. Mas quando o Pedro chegou aqui com 7 anos, ele dos 4 aos 7 estudou inglês lá em Manaus, numa escola particular, que a gente considerava muito boa. Mas quando ele chegou aqui, ele sabia zero de inglês. Zero. Zero. Porém, a mãe dele, a minha esposa, foi muito inteligente. O que ela fez? Nós começamos, a partir do momento que tomamos a decisão ali, aproximando 2, 3 meses para a nossa mudança, o que ela fez? Ela todos os dias conversava com ele. Filho, olha só, nós vamos para um outro país, lá se fala inglês, você já estuda inglês, porém vai ser diferente. É um inglês diferente, porque aqui você tem a base do português. Em qualquer dificuldade você tem um português. E quando você chegar lá, só vai ter um inglês. E imagina que engraçado vai ser ao você tentar se comunicar e as pessoas não entenderem. Não se preocupe, vai ser assim. E aí a gente foi preparando o Pedro Vitor para que ele, ao chegar aqui, ele não ia conseguir se comunicar, mas seria engraçado e seria uma etapa do aprendizado dele. Nós preparamos ele, principalmente a Tayana, minha esposa, preparou ele para chegar aqui e ter dificuldade. E saber que o idioma seria uma grande barreira para ele. E que ele não precisaria se preocupar. Nós estaríamos juntos, e aí a Tayana foi fundamental nisso. Todos os dias, voltava da escola, estudava com ele. Outro fator muito importante foi, na escola dele, já tinha um coleguinha chamado Enzo, que já estudava por um ano. E aqui uma criança, depois de 6 meses, já fala inglês muito bem, com um ano já está dando baile. E o Enzo ajudou muito o Pedro. E o que aconteceu no segundo ano é que o Pedro já ajudou outros coleguinhas. E aí eu falo novamente da importância da comunidade. Você estar, sim, próximo a boas comunidades, a pessoas que vão poder te ajudar. Hoje nós temos ajudado muitas famílias a chegar, por exemplo, eu moro em Miami, mas em Orlando também tem uma comunidade brasileira muito grande. E tem algumas cidades que têm excelentes escolas. E o que a gente fala para a pessoa? Vai na escola, conversa com os pais. Com certeza, na escola alfa, beta, ômega, vai ter brasileiro. Procure esses brasileiros, converse, veja como é que é a adaptação, veja como é a professora, como é o sistema da escola, veja como é que foi a experiência desses pais. E isso é muito bacana. Se você quer vir para os Estados Unidos para aprender inglês, aí é uma outra história. Você não deve estar imerso na comunidade, você tem que estar imerso na comunidade americana, certo? E o que acontece é que quando a gente chega aqui sem o idioma, eu digo que a gente fica meio atordoado, porque a informação, a comunicação, ela é muito importante. Ela é muito importante. E eu não estou dizendo para você que você tem que chegar aqui no nível altíssimo de inglês, mas você chegar nos Estados Unidos sabendo falar inglês, sabendo se comunicar, é muito importante. De fato, é muito importante. Outra coisa que a gente tem que estar preparado
ao chegar nos Estados Unidos, eu tenho uma história engraçada, que o aprendizado aqui é constante. É uma enxurrada de informação. E a nossa função aqui é ajudar você com essas informações para que quando você chegue aqui, você não precise ter esse impacto todo. Porque é uma loucura. Olha só, o meu primeiro mês dos Estados Unidos, o meu primeiro mês de América, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu não sei mais o que eu penso. É tudo novo aqui. É diferente. De tanta informação. Comprar carro é diferente, alugar casa é diferente, fazer compra no mercado é diferente. De modo geral, as coisas são muito diferentes. Aí você vai atrás de plano de saúde, você vai matricular o seu filho na escola, você precisa fazer os exames, precisa atualizar o cartão de vacina da escola do seu filho. É muita informação, é muita informação. E essa enxurrada de informação nos deixa atordoados. E é muito importante entender esse processo, é um processo natural, é um processo normal. E aí eu falo novamente a importância de uma comunidade, caminhar junto, de trocar experiências, porque aprender sozinho no campo de batalha é muita porrada todo dia. E logo que a gente chega aqui, a nossa cabeça vai a mil. Porque a gente traz informações de tudo que é lado e a gente não sabe quem confiar. Será que é verdade? Será que eu realmente posso fazer isso? Quando a gente está falando de algo simples, tudo bem. E agora, quando a gente vai falar de aquisição de uma casa, aquisição de um carro, onde morar, no primeiro momento, comprar uma casa, porque o corretor falou que ali é uma excelente área. É excelente área para quem? Para mim ou para ele? Então é muito importante entender. A adaptação é um processo de médio e longo prazo, não é curto prazo. Eu digo que eu me adaptei muito rápido aqui nos Estados Unidos. Mas a minha adaptação muito rápida foi 1 ano. Não foi 10 dias. Não foram 6 meses. É 1 ano. E é considerada super rápida. Tem pessoas aqui que se adaptam em 3 anos, em 5 anos. Então, é muito importante ter essa cautela, saber que essas informações elas precisam ser averiguadas, peneiradas e colocadas em prática. E é muito bom validar essas informações. Uma grande vantagem de toda essa mudança, principalmente para os filhos, falando aí dessa adaptação mais rápida do que nós adultos, isso é uma grande verdade, mas poder oferecer para o nosso filho essa diversidade sociocultural, essa cultura americana, que quem vem aqui para os Estados Unidos, eu acredito que ela tem muitos pontos positivos, né? O meu filho, eu digo que o meu filho nascer, ser desenvolvido em um país onde não tem essa cultura do jeitinho malandro, é muito bom. Onde o certo é o certo e o errado é errado, é muito bacana. A gente fala aqui que a comunidade nos Estados Unidos ela é diferente da comunidade no Brasil. Quando eu falo comunidade, é neighborhood, né? O vizinho, a vizinhança. O meu vizinho aqui é um cara super bacana. Aqui na rua, todo mundo se comunica, se cumprimenta, se respeita. Eu tenho amizade com um vizinho maior. Porém, no dia que eu fizer algo errado, um dia que eu cometer um crime, o primeiro a me denunciar vai ser meu vizinho. Porque aqui nós vivemos em prol da comunidade, em o bem para o outro. Então eu não vou acobertar o meu vizinho porque ele está colocando em risco os outros vizinhos, a comunidade. E isso é muito diferente. E poder desenvolver os nossos filhos com essa cultura, com o que é certo, é muito bacana. E aí eu tenho uma dica, a segunda dica dessa aula é que, apesar de toda essa mudança, de tudo isso que acontece conosco, não importa o que aconteça, não importa a informação que você tenha, não esqueça da sua identidade. A gente sempre fala que os Estados Unidos é muito bacana, que é muito bom, mas eu considero nós brasileiros muito melhores. Nós somos muito bons de verdade. E a gente tem que pegar esse nosso lado bom
e evoluir e desenvolver. E não querer mudar isso e se tornar mais arrogante, mais prepotente. Aqui, pelo acesso, algumas pessoas se tornam assim. E a gente não pode esquecer o que nós somos realmente. E aí vem a terceira parte da aula, que é essa integração, né? Que é entrar em comunidade. Nós já falamos da importância do inglês. Se você não tiver o domínio da língua, se você não conseguir se comunicar, a probabilidade de você se isolar é muito grande, tá? E não buscar se desenvolver e viver retrancado. Isso é muito ruim. Tem pessoas aqui e essas informações independem da classe social. Eu conheço pessoas aqui que vieram com uma classe social muito boa, muito boa, com casa própria, filhos estudando escola particular, com toda uma estrutura, e não conseguiram se adaptar. A mãe não falava inglês, a mãe não tinha as 5 empregadas que era acostumada no Brasil, os filhos ali na escola sentiram muita pressão e em 3 meses tiveram que voltar para o Brasil. E está tudo bem, e está tudo bem. Mas talvez o desejo daquela família não era esse. E onde foi o erro? Será que foi a preparação? Será que chegou no momento errado, numa data errada, numa época errada? Será que o local que estávamos, a cidade que foram inseridos, né, era a melhor região para eles? Então, esses detalhes são muito importantes. Quando a gente sai falando assim muito rapidamente, numa conversa, uma coisa que é muito interessante, que a gente ouve muito aqui é assim: eu moro aqui. E aí eu tô conversando com um amigo meu da época de escola, ele viu meu Instagram e mandou uma mensagem: pô, Luiz, legal, tu tá aí nos Estados Unidos, eu tenho vontade de ir para aí. Se eu for, tu me ajuda? Eu, claro. Só o que a gente pensa? O que é ajuda? É o cara falar assim: pô, eu preciso abrir uma conta no banco. Ah, fala com o meu gerente, é brasileiro, vai te ajudar. Fica aqui em Aventura. Ah, Brandão, eu preciso comprar um carro. Pô, vai aqui na Toyota, vai ali na Volvo. Você quer novo, seminovo? O que você prefere? É isso. Só que na cabeça de quem está vindo é o quê? Eu vou segurar na mão e vou levar até o banco e vou ajudar a tirar a habilitação e vou ajudar a comprar um carro novo. Só que, gente, não é maldade. Isso eu não estou falando só do Luiz Brandão, não. Eu estou me dando como exemplo. Mas a grande questão é, imagina que as pessoas que vivem aqui, elas precisam trabalhar todos os dias. E como é que você vai deixar de trabalhar para ajudar a pessoa durante 15 dias, pelo menos? Que essa chegada aqui nos Estados Unidos, os primeiros 15 dias são muito intensos. Escolha de local onde vai ficar, escolha do carro, habilitação, seguro-saúde. Esses pequenos passos são muito decisivos e de muita responsabilidade. Então, dificilmente, uma pessoa que mora aqui, que tem uma vida normal, eu não estou falando das pessoas que são grandes investidores, pessoas que vêm com um patamar, que estão com uma vida tranquila, não trabalham nos Estados Unidos, vivem com dinheiro ainda do Brasil. Existem muitas pessoas assim. Eu não estou falando dessas pessoas. Estou falando da média, o normal. O brasileiro, o imigrante, que trabalha todos os dias, que se é um casal, o casal trabalha. É muito difícil conseguir tirar 1, 2, 3 dias para parar a sua vida para ajudar a outra pessoa. E aí o que acontece é, pô, o Luiz falou que ia me ajudar, eu cheguei nos Estados Unidos, ele me deu 3 dicas e me jogou para lá. Eu tive que tocar minha vida, o cara não me ajudou, o cara é ruim, o cara é mau. Pô, quando eu conheci ele no Brasil, ele era super humilde, agora que está nos Estados Unidos há 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, tá esnobe, não deu atenção a mim. Eu já ouvi essas histórias várias e várias e várias vezes. Muitas vezes. E ouço hoje, como eu tenho conversado com muitos brasileiros aí, que querem vir para os Estados Unidos, eu ainda ouço, ah não, mas meu primo, pô, foi há 6 meses aí, tá super bem, e aí ele vai me ajudar, vai conseguir um emprego para mim, vai isso, vai aquilo.
como eu tenho medo dessas informações. É muito perigoso. Diversas coisas. Eu sempre digo, algumas pessoas até em lives minhas, em aulas online, as pessoas perguntam assim, Brandão, qual é o teu visto? Eu não tenho problema nenhum de falar meu visto, o status que eu tô aqui, legal, tudo ok. Mas o que acontece é, o visto que serviu para mim pode não servir para você. O que eu quero que você entenda é que cada pessoa, cada família tem a sua história, tem o seu objetivo. Então, se você tem um background bom, se você deseja estudar, você vai para uma direção. Se você deseja empreender, outra direção. Se você quer investir, outra direção. Ah, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, outra direção. Então as pessoas acham, e isso infelizmente é muito comum, que precisa tirar um visto, e aí acham que é o visto de turismo, que vão chegar aqui na América, que vai passar um tempo, vai surgir de forma mágica uma solução, porque fulano conseguiu, Beltrano conseguiu, e vai estar tudo ok. Isso é um grande erro. E aí é uma grande falha no planejamento. Então, uma coisa que a gente bate na tecla todos os dias, nos stories, nas conversas que eu faço, nas mentorias, o advogado conversa muito, é planejamento. 1, 2, 3, 5, as 10 etapas do planejamento. O planejamento migratório sobre o visto, que visto você vem para os Estados Unidos, é uma etapa do seu planejamento. Não é a menos importante nem a mais importante, é uma etapa. Aí eu te pergunto, você vai ter o visto, ok. A minha segunda e principal pergunta é, como você vai se manter nos Estados Unidos? Aí sabe qual é a resposta assim da média geral? Não importa, eu faço qualquer coisa. Nossa, eu já sei que a probabilidade dessa pessoa dar errado aqui é muito grande. E de verdade, olha o que eu vou falar para você. Se você quer vir para os Estados Unidos de qualquer jeito, para fazer. Eu não estou aqui de coração para entender o teu motivo. Eu respeito o motivo de cada pessoa, tá? Eu não quero julgar você. Mas se você veio para querer entrar de qualquer jeito, ficar de qualquer jeito e desenvolver uma vida de qualquer jeito, nós não vamos poder te ajudar. Infelizmente. Essa é a grande realidade. Não tem mágica, não tem trabalho dos sonhos, não tem visto dos sonhos, não tem casa dos sonhos, não tem nada dos sonhos. Não tem nada dos sonhos. Aqui, a verdade é nua e crua. Os Estados Unidos é muito bom para quem vem fazer a coisa certa. Eu recebi uma ligação de um amigo que ele participou da jornada de 14 dias e ele falou, Brandão, pô, eu estava assistindo a aula, super empolgada, muito bacana, e você falou mal das pessoas que vêm de forma errada para os Estados Unidos. E o rapaz que estava limpando a minha piscina ouviu e xingou você. E eu acho que você deveria maneirar da forma que você fala. Você não tem que machucar as pessoas, você não tem que humilhar as pessoas. Eu falei, pô, muito obrigado pelo seu feedback. E aí eu comecei a pensar, conversei com a minha esposa. E de verdade, eu não estou aqui para humilhar de ninguém. Eu acho que cada pessoa toma a sua decisão, né? A gente sabe que é uma decisão muito séria vir para os Estados Unidos. Mas aqui a gente não está para apoiar quem quer fazer as coisas de qualquer jeito. Nosso grande objetivo aqui é ajudar você. Onde vai ser o nosso goal? Qual é o nosso objetivo? Onde a gente vai falar assim, nossa, conseguimos. É você que está assistindo essa aula aqui hoje, daqui a 6 meses, 12, 18, 30, 50 meses, você chega nos Estados Unidos, faça o seu processo, tenha a sua vida aqui, faça o passo a passo, caminhe da maneira que tem que caminhar, e depois de um tempo, você fala assim, Brandão, obrigado. Aquela primeira aula que a gente assistiu no SBU Academy me ajudou muito, me trouxe até aqui.
E é isso que nós vamos fazer na primeira, na 10ª, na 50ª, na última aula. É ajudar você a fazer o que é certo. E aí eu quero te falar o seguinte: se você não está pronto hoje para dar o próximo passo, não tem problema. Você demorou 20, 30, 50 anos para tomar essa decisão. Então espera. Eu sei que é difícil, você pode virar e falar, é muito fácil para ti, que já mora aí, tem a qualidade de vida, teu filho estudando numa escola boa, pública, e eu tô aqui no Brasil doido para ir. Mas o que eu tô falando para você é a mesma coisa que eu falo pro meu irmão. Planeje-se, step by step, um passo de cada vez, para que quando você chegue aqui, esse sonho que você tem, usufruir das coisas boas dos Estados Unidos, você consiga. Porque eu acredito que uma das piores coisas vai ser você pensar que aqui é um ambiente fantástico para você e você chegar e vou criar uma hipótese. A pessoa chega com visto de turista, passa os 6 meses, fica fora de status e aí ela começa a ter medo. E a comparação que eu faço é a seguinte: quando você está no Brasil e tem medo da violência, é uma sensação diferente. Você olha para um lado, para o outro, você guarda o celular, você vai jantar num lugar mais seguro. Mas imagina você morar em um país que não é seu, está fora de status, e todos os dias, ao acordar, ter esse medo, ao pegar seu carro para dirigir, ter esse medo, se bater o carro pode acontecer alguma coisa, se está no trabalho ali de forma irregular, tiver uma batida, pode acontecer alguma coisa, pode ter uma denúncia sobre você e acontecer alguma coisa. E onde eu chamo a atenção aqui é o medo. Como será viver todos os dias com medo? Será que vale a pena morar no melhor lugar do mundo, seja ele qual for, com medo? E aí vem a reflexão que eu quero que você faça. Será que não vale eu me planejar um pouquinho mais? Dar um passinho para trás, pensar melhor, acumular um recurso financeiro melhor, estar mais bem calçado, se eu vou implementar um negócio, pagar uma boa consultoria, se eu tiver que vir aos Estados Unidos 1, 2 vezes antes da minha mudança definitiva, isso é fantástico. Mas eu chamo a atenção aqui para o medo. E de verdade, a gente quer poder ajudar você. E, de novo, a gente quer ajudar quem quer realmente ser ajudado, quem realmente quer fazer a coisa certa. Eu não quero desprezar ninguém, não julgo. Tenho amigos, tenho pessoas próximas a mim que estão fora de status. E vou dizer uma coisa aqui, ó, em off. É normal. Nós temos nos Estados Unidos mais de 13 milhões de imigrantes irregulares. Metade fora de status e metade legal. Então, é muito grande. Aqui na Flórida é muito grande o número. Então, não estou dizendo para você que não existe, não estou dizendo que não tem, não estou nem dizendo que não dá. Pode dar. Mas a minha pergunta para você é: você quer isso? Você realmente está disposto a isso, podendo ter outros caminhos? Ah, Brandão, mas não é tão fácil assim. Concordo. Não é fácil, mas é possível. Se você, quando a gente olha do Brasil para os Estados Unidos, a gente fala assim: chegar nos Estados Unidos é muito difícil. O Trump, alfa, beta, ômega, tudo é muito difícil. Você já parou para estudar sobre a imigração no Brasil? Como é ser um português? Como é ser um francês e querer migrar para o Brasil? É bem mais difícil do que mudar para os Estados Unidos. Quando eu descobri isso, opa, é que a gente só olha do Brasil para os Estados Unidos. Como é um americano ir morar no Brasil? Então a gente tem que entender que são soberanias.
E nós temos que respeitar. Se a gente colocar na nossa cabeça, vamos lá, para a gente não ficar redundante nesse assunto. Se colocarmos na nossa cabeça o seguinte ponto. Essa é a minha história. Como eu faço para ir? O meu objetivo é estudar. E aí, o seu advogado de imigração vai dizer, seu João, Dona Maria, Joaquim, é assim, ó. Você tem essa alternativa e essa alternativa. As vantagens dessa é essa e as desvantagens são essas. O que você tem vontade de fazer? O que você está predisposto a fazer? Ah, eu quero o caminho A. Pronto. Ah, mas para ter o caminho A eu preciso $30.000. E eu não tenho esses $30.000. Então, trabalhe mais um ano no Brasil, junte. O valor é fictício, tá? Para servir de exemplo. Se você ainda não tem a quantia necessária, trabalhe, junte. Você vai ter um grande motivo para trabalhar ainda mais, para que no próximo ano você dê esse passo. Simples assim. Agora, o que muita gente faz é, o advogado me falou que eu vou precisar de $30.000 para estudar lá. Aí vai na internet, entra em grupo, isso e aquilo. Aí um cara fala, estude nos Estados Unidos de forma simplificada. Converse comigo no privado. Aí o cara vai conversar e fala, não, com $2.000, com $3.000 você começa a estudar. E aí depois tu dá um jeitinho de trabalhar, com o teu trabalho tu paga a escola e vai viver bem. Mentira. Você está cometendo crime. Olha o grande problema que você teve. Você saiu do seu país confiando num profissional não qualificado que induziu você a cometer um crime. Então, é muito simples. Vamos buscar fazer o que é certo. E aí eu falei, lá no início, nesse terceiro tópico, a importância do inglês. Se você não tem condições hoje de pagar uma escola de inglês, ou não tem tempo para ir a uma escola de inglês, você tem a oportunidade de estudar inglês gratuitamente, via site, aplicativos. Você tem excelentes escolas online que ajudam muito, principalmente essa questão de tráfego. Então, se você quiser realmente estudar inglês no Brasil, tem boas escolas online para você estudar. Quarto ponto. Seja humilde. Por que esse ponto, né? A gente está falando de imigrantes. Porque você vai chegar aqui, vai passar dessa fase de 1, 2, 3, 6 meses. E você, trabalhando, você vai ter acesso às coisas. Então, você vai comprar um bom celular. Vou dar um exemplo. Isso aqui, celular de última geração. As pessoas podem chegar e... Nossa, eu tenho um celular que no Brasil custa 8 mil, 10 mil reais. Quem mora aqui sabe que um celular desse custa $45 por mês na conta, na linha. Então, aqui é acessível. Tem muita gente que chega aqui porque consegue um celularzinho bom, que consegue colocar um tênis que lá no Brasil está na moda e aqui compra no outlet, que coloca uma roupinha melhor. E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas não tiveram esse acesso no Brasil e quando eu chego aqui e começo a ter esse acesso, começo a ter o carro que sempre sonhou, mudam. E aí, estou falando para você, seja inteligente, mantenha o seu caráter, mantenha quem você é. Você pode ter o melhor celular, o melhor carro, a melhor roupa. Parabéns! Eu te parabenizo por isso. Você veio para isso. Mas você não precisa pisar nos outros. Você não precisa pisar no imigrante que está chegando. Infelizmente, isso acontece muito. Brasileiros que têm um tempinho de casa, que têm 3 anos, 5 anos, 10 anos, e se aproveitam dos outros brasileiros que estão chegando. E eu quero te convidar a fazer diferente. Esse movimento que nós estamos fazendo juntos. Quando você chegar aqui, você com certeza vai ser muito ajudado. Você vai ser muito ajudada. E amanhã, você vai ajudar quem chega. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 5 anos,
daqui a 10 anos, nós seremos uma grande comunidade brasileira, de bons brasileiros. Isso vai dar orgulho para você, vai dar orgulho para mim, para os nossos filhos. E é isso que nós temos que fazer. Chega dessa história de se aproveitar. Infelizmente existe. E cabe a nós mudarmos isso, fazer a nossa parte. E, de fato, eu te proponho a isso. E me coloco à disposição para ajudar. Simples assim. Simples assim. 5. Tenha uma mente aberta. Olha só. Tenha uma mente aberta. Primeiro ponto. O entendimento macro, multicultural. A cultura americana é diferente. Vou dar um exemplo. Natal é muito comemorado por nós brasileiros. Nós somos de um país majoritariamente cristãos, né? E nós comemoramos muito o Natal. Nos Estados Unidos, se comemora o Natal. As ruas são lindas, as árvores de natais, a venda no comércio é super aquecida. Porém, a festa onde eles celebram chama-se Ação de Graças, o Thanksgiving. É uma comparação meio esdrúxula, mas o nosso Natal é o Thanksgiving deles. E no primeiro ano, o meu primeiro Thanksgiving aqui foi incrível. Muita fartura. Eu estava no escritório, é um coworking, vários escritórios no mesmo andar, todo mundo foi para uma sala, muita comida, muita bebida. Algo lindo de se ver, de sentir, confraternização, todo mundo agradecendo pelo ano, agradecendo pelo próximo ano próspero, muita prosperidade, muito, muito bacana, e depende de religião. Se você é cristão, se você é judeu, se você é muçulmano, não importa. Você está agradecendo pelas graças recebidas. Isso é muito bacana. Mas é diferente. No meu segundo Thanksgiving, eu já estava mais adaptado, eu já entendia mais, continuo celebrando o meu Natal, Natal com a família, mas eu entendi o que era o Thanksgiving. E foi lá que surgiu o Summit Brasil USA, tudo isso que vocês estão vendo aqui surgiu no Thanksgiving. Ação de graças. Eu sou muito grato por tudo que acontece comigo e com a minha família, e eu quero contribuir, eu quero compartilhar essa informação, ajudar outros brasileiros. E assim surgiu tudo isso. Se você não sabia como você chegou até aqui, como surgiu toda essa história, foi no Thanksgiving. Simples assim, Thanksgiving de 2018. E é diferente, não é melhor nem pior, é apenas diferente. E nós devemos respeitar e nos adaptar. Ah, Brandão, eu sou muito católico e na minha igreja ninguém comemora Thanksgiving no Brasil. Ok, você pode ser muito católico no Brasil e na sua igreja nos Estados Unidos vão comemorar o Thanksgiving, sim. Simples assim. É cultura. Adapte-se. Nos Estados Unidos, você tem que deixar os maus hábitos para lá. Eu vou dizer que eu fui muito bem educado. Minha mãe tem 1,5 m e me educou muito firme. E minha mãe me ensinou uma coisa assim: jamais minta. Acredito que a sua mãe também educou você assim, né? Olha, não saia mentindo por aí, não engane os outros. E na minha preparação para vir para os Estados Unidos, eu fui jantar na casa de um amigo que morou 20 anos aqui na Flórida. E aí ele estava no Brasil, eu contei a minha história, ele estava me preparando para vir, e ele me convidou para jantar na casa dele com a minha esposa e meus filhos. Nós fomos. Uma conversa maravilhosa, falamos da cultura, várias coisas, vários assuntos, é muito assunto, é muito assunto. Se eu pudesse, eu passaria 10 horas aqui nessa aula com vocês. E aí eu fiz uma pergunta no final assim: supondo que eu sou seu filho, e você tenha somente uma dica para me dar, o que você falaria para mim? Aí ele pensou, olhou para mim, falou assim: não minta. Como assim? A minha mãe já ensinou isso. Falou: não, tudo bem, eu acredito também. Mas nos Estados Unidos é um pouco diferente.
Nos Estados Unidos, você fala a verdade até que se prove o contrário. Então, se um policial, se uma pessoa, qualquer agente chega até você e faça uma pergunta a você, quando você responder, ele vai acreditar. E tá tudo bem. Só que, e se ele quiser comprovação? Você tem como comprovar o que você falou? Uau! E hoje, morando aqui nos Estados Unidos, vou fazer 3 anos de América. Se eu tivesse que dar uma dica para você, não minta. De fato, aqui é bem diferente. Aqui as coisas realmente funcionam. Quando você chega no local para comprar uma bebida alcoólica, você tem que apresentar a sua identificação. Aí você fala assim, eu não tenho identificação, ele não vende para você. Você está com a sua identificação, ele pergunta a data para você, e você fala, ok. Ele confiou, você vai embora. Se ele pedir para você mostrar e emitir, segurança. Simples assim. Então, são alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. E a minha dica aqui, número 4, é não minta. Não minta. Não minta. Nossa, eu tô indo viajar para os Estados Unidos, eu vou passar pela imigração. Super tranquilo. Não minta. Fale a verdade. Não, estou me mudando por isso, isso, isso. Está aqui meu visto, está aqui isso, está aqui aquilo. Onde você vai morar? Aqui, aqui, aqui. Como você vai trabalhar? Aqui, aqui, aqui. Ah, eu ainda não sei. Eu estou numa fase... O que você está fazendo nos Estados Unidos? Eu vou me planejar. Eu vou consultar, eu vou estudar, eu vou turistar. Fale a verdade. Simples assim. E, para finalizar aqui essa aula, a sexta dica aqui, o sexto tópico da nossa aula é ria de si mesmo. Por quê? Ser alegre, olhar o mundo com esse olhar mais leve, ajuda muito. De verdade. O que eu quero dizer para você é que mudar para os Estados Unidos, principalmente os primeiros meses, não é fácil. Mas eu faria tudo de novo. Mas ter essa leveza e saber nos reconhecermos como pequenos, nós estamos chegando no país dos outros, na cultura dos outros, com a realidade dos outros, com a verdade dos outros, com os costumes dos outros. Então nós vamos aprender muito. Eu digo para você, eu estou aprendendo até hoje e vou continuar aprendendo aqui nos Estados Unidos. Cada vez de forma mais profunda. Assuntos que eu aprendi quando eu cheguei aqui com 3 meses, hoje eu aprendo com uma profundidade maior. Mas continuo aprendendo. Quer ver uma coisa que você nunca vai deixar de aprender? É muito simples. Você é um empresário no Brasil. As leis mudam sempre, tem emendas e etc. E você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Você tem uma complexidade. E aí você conversa com o seu contador, vai lá com o seu contador, pega documento daqui, pega dali. Chega aqui, é super simples. Mas é super simples quando a gente chega. E aí a vida vai melhorando, você vai começando a ganhar mais dinheiro, você vai comprando uma casa, você vai comprando isso, vai comprando aquilo, vai deduzindo isso, vai deduzindo aquilo. E a tua declaração de imposto de renda vai ficando mais complexa. É simples. A gente tem que entender que quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente vai engatinhar. Não adianta, e isso é um aviso para você que tem muito poder aquisitivo no Brasil. Não adianta querer chegar aqui nos Estados Unidos, já que você está correndo no Brasil, querer correr aqui, que aqui é diferente. O Brasil, é vertical. Os Estados Unidos é horizontal. No Brasil, o futebol se joga com o pé. Nos Estados Unidos, o futebol se joga com a mão. Então, aqui é um pouco diferente. Então, independente do seu estágio, da sua classe social, baixa um pouquinho, bota a mão na consciência, país novo, terra dos outros, fazer as coisas com calma, com leveza, com sorriso. Você vai errar,
você vai aprender, você vai compartilhar. Isso é fantástico. Quantas vezes eu já errei? E detalhes, a gente erra detalhes. Erra no trânsito, erra comprando comida, erra pedindo no restaurante. Você vai errar. É simples assim. Aí você chega aqui na Flórida, que é uma região super tropical, que é uma região que tem muitos imigrantes, que tem muito brasileiro, que você consegue ir numa churrascaria brasileira, e aí você se adapta aqui. E aí, depois de um ano, você vai para o Mississippi. Amigo, comida diferente. É uma região diferente. Você vai aprender de novo. Você vai pedir prato errado de novo. E calma, tá tudo bem. É um eterno aprendizado. Sabe uma coisa que ocorre muito aqui nos Estados Unidos? E aconteceu comigo, e eu consegui me libertar? A gente se cobra muito. Então, nós trabalhamos no Brasil, nos formamos, empreendemos, tivemos uma carreira, chegamos em um patamar. E aí a gente quer chegar nos Estados Unidos, a gente reconhece que a gente é pequeno, está engatinhando, aí pô, já pega uma base, já dá uma caminhada, começa a correr e já quer split. Sabe o que acontece? A gente cai. Porque a gente não aprendeu a andar direito. Então a gente tem que ter essa paciência, tem que reconhecer que aqui, ó, vou dar um número, isso não tem dado científico nenhum. Isso aqui é conversando com outros brasileiros aqui nos Estados Unidos. E a gente tem uma, sabe aquela roda de amigos que tá todo mundo, eu acho que é isso mesmo. Quanto tempo, acho que merece uma aula só sobre isso. Quanto tempo um imigrante que chega aqui 100% legal, que vai trabalhar, que vai empreender, que ele vai começar realmente a colher resultados que ele já estava colhendo no Brasil. 5 anos. Com 5 anos, o cara fazendo tudo certinho, passo a passo certinho, trabalhando legal, empreendendo certinho, ele vai conseguir começar a colher frutos, tá? Frutos de verdade. Não estou dizendo ter uma qualidade de vida boa. A média a gente consegue ter uma qualidade de vida boa. Todo mundo trabalhando ok, a gente consegue viver bem aqui nesse país. Eu não estou dizendo que você vai ter luxo, que você vai conseguir viajar todo mês, isso é um pouco mais distante, tá? Mas ter uma vida boa, cômoda, com acesso, a gente consegue. Mas quando eu digo colher resultado, é realmente empreender, é realmente trabalhar e galgar novos patamares, ter uma posição muito boa. 5 anos, 6 anos. O que aconteceu comigo? No primeiro ano eu já queria resultado. Nossa, já aprendi muito. Quero resultado. Estou voando aqui. Bem, calma, menino. Devagar, você só tem um ano aqui, tem muito a aprender. E hoje eu reconheço que eu tenho muito a aprender e que também eu posso compartilhar muito do que eu já vivi, do que eu já aprendi, e principalmente com todos esses monstros que participam do SBU Academy, do Summit Brasil USA, que eu tenho hoje a satisfação de tê-los como amigo e poder aprender com eles. É muito bacana ter um mentor que vive aqui nos Estados Unidos, que já passou por toda essa dificuldade e que pega na tua mão e fala, ó, por aí não, vem por aqui que é melhor. Ah, tu quer fazer isso? Conversa com o João, fale meu nome, que ele vai ouvir você. Como isso é bom. Mas quanto tempo demora para ter esse mentor, para ter essa confiança? O brasileiro que está aqui mais tempo, ele é cabreiro também. Ele não quer ajudar todo mundo, não. Ajuda ali no básico. Mas como é que eu vou colocar o meu nome em uma pessoa que está chegando, que está começando uma vida do zero, que eu não sei de onde vem, não sei que é filho de quem? Se você está na sua cidade, você pergunta, oh, você vem de onde? Que bairro? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Estudou aonde? Não é assim? E quando chega aqui, ninguém tem passado zerou no avião. E aí o cara, opa, peraí, tu tá querendo ajuda, mas tu quer essa ajuda para quê? Quem és tu? Quanto tempo? O que tu já sabe? Então, de novo, de forma muito leve, engatinhar, caminhar, para depois correr, para depois querer colher o resultado.
Não atropelar isso. E eu acho que eu cumpri aí com o objetivo de produzir essa aula. Eu acredito que ajudou você. Lembrando que essa é apenas a primeira aula. Você tem diversos conteúdos. Você tem as aulas bônus, tem o desafio de 14 dias, outros conteúdos aqui extras para você. E a cada semana teremos essa aula todas as terças-feiras, às 8 horas da noite do Brasil, de Brasília, nós teremos essa aula, tá? Na próxima aula, um assunto novo. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode me mandar por e-mail, pode me mandar no Instagram, pode me mandar no Telegram, fique à vontade, tá? No privado, por favor, que eu vou responder você. Se você precisar de alguma ajuda, conte comigo, conte com o nosso time. Hoje nós somos 5 pessoas trabalhando aqui no SBU Academy diretamente com você. Então a gente está aqui para auxiliar, para apoiar. Nós somos hoje, o SBU Academy, nós somos hoje mais de 60 pessoas. Quando eu falo 60 pessoas, são profissionais. Quem acompanhou o Summit Brasil USA, que foi o maior congresso de imigração, empreendedorismo e investimento nos Estados Unidos para brasileiros, conheceu muito desses palestrantes. E nós temos apoio desses palestrantes, caminhamos juntos. Não sou só eu sozinho, né? Não estou sozinho nessa, graças a Deus, eu não conseguiria fazer sozinho. Então, missão cumprida, meu muito obrigado, e aí a gente se encontra na próxima aula.